Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, sobre as eleições 2024, né, entrevistando os candidatos e candidatas aí que estão concorrendo aí ao pleito, que estão fazendo política nesse momento. Aqui, né, não, como eu falei, não tem cadeirada, mas tem muita discussão aí que, né, de interesse para a classe trabalhadora. E dando sequência aqui no nosso trabalho, né, convidei aqui o Nando Poeta, ele que é candidato à Prefeitura de Natal pelo PSTU, né? E vamos bater um papo aí sobre a sua candidatura, né? Sobre política e muito mais. Então, Nando, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui, né, na mesa de debate, né, nesse espaço. Eu sou Nando, sou aqui de Natal, sou militante do PSTU, sou cordelista, a gente desenvolve um trabalho aqui no movimento cultural na cidade e estamos nessas eleições para levantar as bandeiras do movimento, da nossa luta, já que a grande maioria dos outros partidos abandonam, principalmente aqueles que conviveram nos movimentos sociais, abandonaram, né, as nossas lutas e estão muito atrelados e agregados ao Estado e às políticas governamentais. E o PSTU surge como esse partido na busca de erguer a bandeira da luta pelo socialismo. Estamos aqui nessa trincheira de debates. Perfeito, ô Nando. Já que você falou aí que é do movimento da cultura, né? E o PSTU, né? Você falou que é um partido socialista. A primeira pergunta que eu faço para você qual que é o peso da cultura aí na sua candidatura à Prefeitura de Natal e qual que é a relação que os socialistas devem ter com a cultura? Olha, a gente acompanha o descaso total que tem no nosso país com a cultura, né? E o que é, inclusive, impulsionado, desenvolvido é uma coisa muito elitista. E a gente sabe que no país inteiro, né, nas periferias, nos bairros populares, né, nos grupos sociais, as pessoas produzem cultura constantemente. A gente temos acompanhado, por exemplo, aí no estado de São Paulo, né, o sarau, né, nos bairros, nas periferias. Né? Isso acontece no Brasil inteiro. Então, muito projeto é desenvolvido na garra, sem investimento nenhum. Por quê? Porque a maioria dos orçamentos, tanto da União, do Estado e dos municípios, secundariza investimento em cultura. Né? Agora, durante a pandemia, depois da pandemia, com a mobilização que teve em todo o país, se aprovou aquelas leis, né, de socorro, uma lei de branco que é a Paulo Gustavo. Né? Mas foi uma pressão muito grande para que isso ocorresse, porque a grande maioria dos orçamentos, né, dos entes públicos é irrisório. Né? Para quem em Natal, se você pega os últimos 5 anos, você tem uma média de 1% do orçamento que é investido em cultura. Então, é muito pouco. E os artistas ficam prisioneiros, né? Sem poder, inclusive, potencializar o seu trabalho. Isso não faz com que o artista deixe de fazer seus trabalhos. São realizados. Mas a política que é apresentada pelos governos, por exemplo, os editais, né, não responde às necessidades. Ou então, as demais leis, né, de financiamento, de isenção de imposto para que uma empresa apoie os projetos, a gente sabe que isso não funciona, porque muitas vezes você tem a carta para o seu projeto ser financiado, mas você não encontra nenhuma empresa que tenha interesse em desenvolver aquele projeto, porque, na verdade, eles só querem impulsionar projetos de pessoas que já estão consagradas. E nós entendemos que também não é a melhor forma de financiamento da cultura. A melhor forma de financiamento da cultura é investimento público. Né? Como se tem um percentual para a educação, como se tem um percentual para a saúde, é lutar para que a cultura também tenha uma definição de um percentual que possibilite impulsionar o trabalho desenvolvido pelos artistas.
E aqui na nossa cidade, como no restante do país inteiro, não existe essa política. E a turma fica prisioneira dessas migalhas que caem das mesas governamentais. E a nossa luta é justamente para virar e mudar essa realidade. Nós estamos aqui, uma das bandeiras nossas é fazer esse debate, aproveitar o espaço que nós estamos no momento eleitoral e destampar essa panela, né? E é isso que nós estamos fazendo agora nas eleições. Ô, Nando, falando em fazer o debate nas eleições, né, que é bastante importante, falar um pouco aí de como está se dando, né, esse processo, e, né, eu estou achando que está se dando de uma maneira muito antidemocrática. Vocês, por exemplo, né, não têm espaço na TV, né? E nem a mídia, né, convida para os debates. Em São Paulo, né, convida o imbecil do Pablo Marçal, mas não convida, por exemplo, o Altino, né? Eu acho ainda que 40 dias de campanha é muito pouco, né? E tem várias outras restrições que eu acho aí que são péssimas, né? Como que você vê todas essas restrições e como que o PSTU se vira para lidar com tudo isso? Olha, Guilherme, foi uma luta muito grande para se garantir os direitos democráticos, né? As liberdades democráticas no país. Nós vivíamos uma ditadura, em 84 teve aquela mobilização no país inteiro pelas diretas já, e a partir daí foi toda a mobilização para abrir o país, para garantir liberdades democráticas. E se conquistou muitas liberdades democráticas. O problema é que, inclusive, essas liberdades democráticas, ao longo do tempo, elas têm diminuído, né? Inclusive os governos, inclusive do próprio PT, que, inclusive, coroou essa legislação atual. Uma legislação que proíbe, que não permite partidos que têm, inclusive, o registro das suas candidaturas de participarem dos debates. Então, mostra que é um processo eleitoral extremamente antidemocrático, que não existe igualdade entre os candidatos, o próprio financiamento das campanhas, há uma concentração para um grupo menor de partidos. Você pega um PL, tem mais de 800 milhões do fundo, né, para eleitoral, o PT tem mais de 700 milhões. Então, o que é que a gente percebe? Há uma concentração, inclusive, dos recursos para alguns partidos, que foram aprovados por esses partidos. O próprio PT, que levantava a bandeira da redemocratização do país, da luta pelas liberdades democráticas, mas foi justamente os deputados do PT que aprovaram essas limitações, inclusive excluindo, por exemplo, a legislação anterior permitia que o partido tivesse 1 minuto. Era pouco, mas 1 minuto permitia a gente participar e estar aí nos debates. O que é que eles fizeram lá no Congresso? O PT, junto com os demais partidos que estavam lá, reduziu esse direito. Então, nós entramos num processo eleitoral como se fosse uma corrida de 100 metros, né? O seu adversário saísse na frente 50 metros e a gente atrás carregando uma bola de 100 quilos no pé. Então, fica muito difícil concorrer. Ontem, numa entrevista, a repórter perguntou, mas o que é que você está achando? Porque aí uma pesquisa aí e você não pontuou. E eu expliquei justamente para ela as limitações que tem um processo eleitoral, que é antidemocrático, é uma farsa. Aí as pessoas perguntam, mas por que você participa? Para aproveitar um pouquinho do espaço que a gente tem para denunciar de forma implacável a limitação desse processo eleitoral, que é antidemocrático. Então, nós estamos fazendo esse debate, né? Estamos fazendo uma denúncia desse regime, né? das instituições capitalistas, que não permite o debate democrático. Então, não existe debate democrático. Como é que você exclui, por exemplo, aí em São Paulo, como você falou, o Altino, um dos dirigentes do Sindicato dos Metroviários, a participar de um debate, né? Que democracia é essa? Que debate democrático é esse? Né? Em nome de quem? E a mídia, né? Inclusive, aprofunda essa exclusão. Porque se a legislação diz que você não pode estar no guia eleitoral e não pode estar nos debates, mas a mídia, inclusive, amplia para que vocês não possam participar das entrevistas e de muitas outras coisas. A mídia que deveria lutar pela liberdade de expressão faz coro
com esse processo antidemocrático, que não denuncia, né? E às vezes chamam a gente para uma entrevista, uma matéria, né? Com pouco tempo, que não permite, inclusive, que a gente possa expor as nossas ideias. Aí a pesquisa diz, a gente não conhece Nando Poeta. 77% das pessoas não conhecem. E não vai conhecer, porque não existe espaço democrático para que a gente possa aparecer para fazer os debates. Então, é antidemocrático esse processo eleitoral. Nando, né, você, voltando um pouco aí na questão da cultura, né, uma coisa que eu queria te perguntar, né, é em relação à relação da cultura com as empresas privadas, né, que a cultura recebe aí, né, financiamento das empresas privadas e muitas das vezes essas empresas têm isenção, né? Você concorda com esse tipo de prática ou não? Não, é o debate que a gente vem reforçando, né? O investimento da cultura deve ser público, se lutar para que, inclusive, seja público, como tem um percentual para a educação, para a saúde, se tem um percentual definido para se investir em cultura. Como eu falei para vocês, essas empresas privadas não têm interesse em impulsionar projetos que, inclusive, é construído pela periferia, pelos grupos sociais que estão nos bairros, pelos artistas que ralam todos os dias para mostrar seu trabalho. Não tem interesse de fazerem isso. Essas leis que existem no país, né, que incentivam a isenção para determinadas empresas, essas empresas pegam o dinheiro, que era o dinheiro para vir para um fundo, por exemplo, um fundo da cultura público, e investe num determinado projeto. Quando a gente vai olhar que projetos são esses, são projetos dos artistas que já estão consagrados, são projetos que, inclusive, circulam no meio dessa burguesia. Não impulsiona, por exemplo, o nosso projeto aqui, Ponto de Memória Estação do Cordel, não tem interesse nenhum de fomentar, né, de incentivar, e nós achamos que, inclusive, não é a maneira correta, como também não é correta, por exemplo, Guilherme, as emendas parlamentares. E as emendas parlamentares servem para alimentar e construir currais eleitorais. Então, essa forma de investir a cultura é uma forma que a gente tenta, inclusive, convencer os artistas que não é a melhor maneira de se investir na cultura. É difícil, porque os artistas acham que não tem outro caminho, então o caminho é esse. E a gente diz, não, nós podemos construir outro caminho. Precisamos construir outro caminho. Precisamos pressionar as prefeituras, as câmaras de vereadores, né, o poder, de uma maneira geral, para que a gente possa definir esse percentual no orçamento para se gastar na cultura. Então, é um debate muito grande que não é fácil de entender. Mas nós estamos nessa luta, entendendo que essa forma de isenção, né, para os empresários não é a melhor maneira de financiar a cultura. Deixa, inclusive, a arte prisioneira. E a arte não pode potencializar o que ela tem de mais riqueza, que é a sua independência. E no momento em que a cultura ela fica sendo incentivada com recursos privados, termina um artista falando aquilo que as empresas querem ouvir. E nós defendemos que a arte seja independente, que o artista tem que liberar a sua criação. Não pode ficar prisioneiro, né, dessas políticas que levam, inclusive, a matar a arte. Entendi. E, Nando, né, dando continuidade aí na entrevista, né, fazer uma pergunta que eu sempre faço, né, para os militantes, né, candidatos aí do PSTU. Eu, particularmente, em 2022, eu tinha achado que foi uma boa, né, ter a existência do chamado polo socialista, né, que eu achei que o caminho era por aí mesmo que deveria ser feito. Contudo, eu vi que o polo socialista acabou e que não existe mais aí, né, uma frente, né, dos revolucionários, daqueles que reivindicam a independência de classe para participar das eleições e continuar essa frente, claro, depois dela. Por que não existe isso mais hoje? Olha, Guilherme, nos processos eleitorais, cada eleição é uma eleição, né?
E nesse processo eleitoral, a gente percebeu que o chamado para constituir e apoiar candidaturas com um perfil nosso revolucionário, né, estava bastante estreito. A maioria das organizações, inclusive de esquerda, caíram nessa vala comum da Frente Ampla, como vocês estão assistindo aí em São Paulo. Né? Caíram nessa cantoria de que teria que estar numa frente ampla para enfrentar a direita. E a gente percebe e debate como enfrentar a direita. Que o próprio PT, por exemplo, a nível nacional, se coligou em 85 municípios com o PL. E nos municípios, como aqui, por exemplo, aqui em Natal, o PT está aliado a setores também de direita. O tradicional MDB aqui do Estado, oligarca, das famílias Alves. Né? Como já teve, inclusive, com o adversário que eles estão enfrentando agora, que também é um Alves, a prefeito, que na eleição passada era o senador do PT aqui, candidato a senador. Então, por exemplo, esse enfrentamento com a direita, a gente entendeu que era o caminho correto, era construir as candidaturas revolucionárias. Né? E, infelizmente, a maioria dos agrupamentos não entenderam o desenvolvimento daquela política que você pontuou aí do polo. Então, é por isso que a gente reafirmou a necessidade de ter essas candidaturas. O chamado para que a gente construir espaços comuns com outras organizações para, nessas eleições, defender um programa revolucionário e socialista, está colocado. Inclusive, aqui em Natal, o PCBR, que é uma ruptura do PCB, junto com a LSR, que é uma corrente do PSOL, decidiram nos apoiar. Né? Inclusive, sábado agora, vai ter uma reunião com essas organizações, em que a gente vai estar discutindo, debatendo um programa, né, com o apoio dessas organizações. Então, por exemplo, eu acho que a esquerda, inclusive, tem que abrir um debate. Né? O próprio PSOL, que caiu nos braços de Lula, que abandonou a política de independência por alguns momentos, né? Hoje fragmentou o próprio partido. Em vários lugares, o pessoal decidiu ter candidatura própria, como era o caso de Natal. E o Diretório Nacional interviu e proibiu ter a candidatura própria, para cair nos braços da candidatura do PT, que é uma deputada federal que, no Congresso Nacional, por exemplo, votou no arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal a gente está acompanhando aí. Uma política que ataca os direitos da classe trabalhadora. Para que, inclusive, o arcabouço fiscal dê resultado, é preciso atacar os direitos da classe trabalhadora. É por isso que ocorreu greve no país inteiro e está ocorrendo até hoje. Né? Mas é com quem o pessoal se agarrou aqui. Então, esse debate da construção de um polo revolucionário, né, de candidatura revolucionária, está colocado no debate. Está colocado as eleições, é o espaço para a gente levantar esse programa. E a gente viu que está se concretizando, inclusive com um agrupamento que, inclusive, não estava nem no polo. Mas está colocado agora a necessidade de reafirmar a necessidade da luta pelo socialismo, do comunismo, de um programa revolucionário. E nós estamos tentando desenvolver esse trabalho durante as eleições. Nós somos um partido que lançamos candidaturas em 15 capitais do país. É o partido que mais lançou candidaturas próprias nas capitais. Justamente com essa preocupação de levar para a população um programa revolucionário e socialista. Esse é o debate que a gente está fazendo. Está sem um áudio. Sim, já agora já liguei aqui, né? Ô, Nando, você falou aí do arcabouço fiscal e das greves, né, de servidores federais, né? Eu vejo, né, que o Lula está tratando essas greves muito mal, né? Inclusive com uma intransigência que faz inveja para o Bolsonaro. Como que você vê essa intransigência e, por exemplo, e como que você lidaria, né, com essas lutas dos trabalhadores? Guilherme, a minha geração ela iniciou a militar justamente nesse período em que tem o surgimento das greves do ABC, com o surgimento de Lula. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu influenciado por aquele debate todo, eu entrei na Escola Técnica Federal no curso de metalurgia. Eu não entendia nem direito, terminando a 8ª série, não tinha uma compreensão do que eram as atividades metalúrgicas.
Mas diante do que estava acontecendo no país, eu disse, eu vou fazer metalurgia, que é a categoria daquele barbudo. E entrei no curso de metalurgia. Então, a figura de Lula tinha uma representação da luta contra a ditadura e da resistência, porque ao fazer greve naquele período, né, tinha uma importância muito grande na defesa das liberdades democráticas. E no desenrolar disso tudo aí, a gente viu que o PT, ao chegar no poder, né, começa a tomar medidas, né, que questionam, inclusive, as bandeiras levantadas lá no nascedor do PT. E o que a gente vê, essa questão do enfrentamento das greves, é um absurdo. Né? A mesma postura de governo de direita, recorrendo, inclusive, à justiça para tornar a greve legal. Aqui mesmo, no estado que é governado pelo PT, na greve, por exemplo, da saúde, antes de iniciar a greve, o governo do estado entrou com um pedido de ilegalidade da greve, de uma professora que foi grevista, de uma professora que teve à frente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, mas teve essa postura, que é a postura que Lula fez agora para os servidores federais, fez com o IBAMA, com o INSS, né? Questionou as greves dos Correios, a greve dos bancários, né? Com a intransigência de dar 0% para as categorias, né? Desqualificando a luta e a resistência. Agora, tudo em contradição da posse dele, porque na posse dele, e depois na reunião com os sindicalistas, ele, inclusive, instigou o sindicalista a cumprir o seu papel. E o sindicato tem que ir para a luta, tem que reivindicar. Tá? Agora, quando o sindicato realmente, de fato, sai, se desprende dessa prisão que é, por exemplo, a CUT, que é um pilar do governo, é um escritório do governo, e quando se sai dessa prisão e vai para a luta, aí ele vai para as redes sociais, para a TV, questionar a luta dos trabalhadores. E mais do que questionar, pedir ilegalidade de greve. É um absurdo isso. Um governo que se sustenta, né, em base aos movimentos sociais, que teve origem nos movimentos sociais, utiliza o mesmo método da direita. Então, é um debate que a gente está travando, enfrentando nas greves. Né? Agora mesmo, essa greve do INSS é o maior exemplo aí do descaso do governo, né? Com uma greve bancária também. Perfeito, Nando. Continuando aí nessa seada, né? E por que boa parte da esquerda não fala dessas lutas nas eleições? Não fala, justamente porque está preso a essa aliança ampla. Você vê o próprio PSOL, né? Pouco foi, por exemplo, nas greves. Ou quando vai, é com um caráter oportunista, né? De apenas estar dizendo que está presente, que está apoiando a greve. Ora, você está apoiando a greve, mas está apoiando a candidata que votou no arcabouço fiscal, né? Como é o caso de Natal. Ou seja, você vê os candidatos do pessoal, foi na greve bancária, né? Foi nas greves do INSS. Só que é uma contradição. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, estou apoiando a greve, mas está numa eleição apoiando a candidata que votou no arcabouço fiscal que proíbe o aumento desses servidores. Então, essa contradição leva a que muitos que vivem essa situação prefiram nem ir lá, que é o que está acontecendo na maioria das coisas. Eu vi a greve do INSS aí em São Paulo. A gente acompanhou que, inclusive, os funcionários em greve foi para um ato que Lula estava presente com o Boulos, reivindicar e exigir o atendimento das reivindicações. Quer dizer, isso eram coisas que aconteciam com os governos de direita, que levavam os trabalhadores e os sindicatos a organizar esse tipo de ações. Hoje está essas ações acontecendo com aqueles que dizem representar os trabalhadores. Então, é uma contradição muito grande. É por isso que a gente diz, nas eleições não tem outra alternativa para o trabalhador que quer lutar, certo? E nas eleições tem que procurar algo que esteja vinculado à sua luta, à sua resistência. E nós somos, inclusive, essa proposta que estamos nos colocando aí. Nós somos essa alternativa. Não há autoproclamação. É a constatação real, né, do dia a dia, de que as candidaturas elas são contraditórias, aquelas que apoiam a greve e votam no candidato que ataca o direito dos trabalhadores. Nando, no período pré-eleitoral, né,
eu tive a oportunidade de entrevistar a Camila do mês que discordava com a postura da direção majoritária do PSOL em apoiar uma candidata, né, do PT, e tinha lançado na época a sua pré-candidatura, né? Como que você vê essa crise, né, dentro do PSOL aí em Natal? E em algum momento os companheiros aí que estavam em crise em apoiar uma candidatura que não seja uma candidatura própria, chegou a procurar vocês? Olha, qual foi o lançamento da candidatura dela? Trouxe essa crise, o partido se posicionou, inclusive, com nota, fomos solidários à batalha desse setor do PSOL, que se levantou contra a intransigência do diretório, dos dirigentes, dos caciques aqui do PSOL, né? Fomos extremamente solidários, se prontificamos em desenvolver qualquer tipo de conversa, mas a conversa não evoluiu, né? E, no final das contas, o PSOL fez o que tinha feito na Paraíba, o que tinha feito em outros cantos, interviu, né? Decidiu, né, pela não candidatura própria e convocou o voto no PT, na candidatura da deputada federal, Natália Bonavide. Né? Isso, depois, em seguida, o grupo de Camila, que havia lançado a candidatura dela, decidiu lançá-la a vereadora. Né? E depois eles fizeram um encontro, vindo o deputado que está para ser cassado, o Braga, né? Teve aqui em Natal e fizeram uma reunião onde Natália teve, e a partir daí a própria Camila, que resistiu nessa aliança, tirou foto com a candidata do PT, chamando a votar nela, tal, né? Então, foi esse procedimento que teve. Agora, sábado, a gente vai ter esse encontro com o PCBR e a LSR, que, inclusive, essas duas organizações, além de apoiar a nossa candidatura a prefeito, vai apoiar a Camila. E Camila vai estar nesse encontro. Né? Vai ser o primeiro contato nosso presencial. É verdade que, em outros momentos, a gente tinha se encontrado na Marcha das Mulheres, né? Se encontramos. Inclusive, ela tinha revelado que votaria na nossa candidatura. Né? Só que depois retrocedeu essa postura dela. Mas sábado a gente vai estar num bate-papo, junto com essas outras organizações, para debater um pouco sobre essa conjuntura eleitoral que nós estamos vivendo. Perfeito. E esse apoio aí do PCBR, o Nando, e também da LSR, como que você vê esse apoio, né? E como que o PSTU pretende trabalhar aí com essas adesões, né? Que não é somente Natal. Aqui em São José dos Campos, embora não tenha LSR, tem PCBR, né? E o movimento é o mesmo. Nós achamos que foi importante, né, a decisão deles. E dentro desse cenário que está aqui em Natal, em que o PT tem a candidatura, eles perceberam que a nossa candidatura estava mais dentro do campo, né, da disputa política que eles fazem também junto aos segmentos em que ele atua. E ao procurarem, a gente fizemos uma reunião, discutimos, eles colocaram que estavam debatendo, que estavam vendo outros cenários, né? E a gente disse, tudo bem, deixamos bem à vontade, e quando foi agora, uns 8 dias atrás, eles definiram, né, e tiveram a decisão de votar na nossa candidatura. Nós achamos importante, né? E o que a gente se prontificou era justamente sentar para criar esses momentos juntos, em que a gente possa ver quais são os pontos que a gente pode trabalhar conjuntamente. Eles colocaram para o partido que haviam decidido pela candidatura a vereadora de Camila, né? E dentro dessa decisão dele, nós ficamos de discutir o que é que pode nós realizarmos juntos, né? O que tem em comum. Né? Então, nós damos esse primeiro encontro e vamos debater com ele algumas outras iniciativas ainda durante essa campanha. Mas o que fica, inclusive, o ensinamento e o debate que a gente quer fazer posterior às eleições, porque as lutas elas vão exigir a unidade da esquerda, né, daqueles que lutam
contra os ataques aos direitos da classe trabalhadora, a necessidade de continuar, né? Essa movimentação, essa unidade para lutar, ela vai ser fundamental. Entendi. E falando em luta da classe trabalhadora, né, ô Nando, a gente sabe que, né, passar as eleições, né, a tendência é que tenha bastante lutas, né, para o próximo período. Como que o PSTU vê isso, né? E o PSTU, e a atuação do PSTU se restringe somente às eleições ou, né, ou vai muito mais além do que isso? A gente acompanhamos agora que, mesmo dentro do processo eleitoral, muitas lutas estão acontecendo. E aconteceram, inclusive nesse semestre eleitoral. Vi uma greve das universidades, mais de 100 dias, né, 112 dias, não me recordo, que foi um polo de resistência importante, né, que trouxe, inclusive, a pauta da necessidade da unificação da classe trabalhadora. Nós temos um obstáculo, que a maioria das direções dos sindicatos da maior central é sustentáculo do governo. Então, dificulta a impulsionar as greves. A gente viu a greve do IBAMA, né, a greve dos Correios, a greve bancária, que desmascarou, né, em todo o país a traição da maioria dos sindicatos que dão sustentação ao governo, né, que as bases querendo realizar greves, e a greve e esses sindicatos impedindo o desenvolvimento da greve. Então, foi um ataque profundo àqueles sindicatos que saíram à greve, que se movimentaram, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente teve greve até ontem, né? Tentando resistir essa realidade que vive a categoria bancária por uma confederação que realiza acordo com o governo sem ter o aval da maioria da base da classe trabalhadora. E estamos assistindo agora essa greve do INSS, que também são vários dias aí, né? Então, vários meses já. E é uma resistência. E a gente acredita que, se isso aconteceu agora no processo eleitoral, onde geralmente nos processos eleitorais diminui esse foco de greve de resistência, imagine depois que o ataque dos governos, né, já foi preparado, já foi aprovado, já tem aí o debate da reforma da Previdência, né? E esses ataques vão vir para os municípios, para o Estado e a nível federal. Então, as lutas provavelmente vai estar se colocada aí na ordem do dia. A luta dos petroleiros, né? A categoria bancária aí, mesmo amarrada por esses acordos salariais com os Correios, vai continuar uma forma de resistir. E pelos municípios e estados, isso vai pipocar, vai explodir greve. Não tem como aceitar a definição do governo em proteger os banqueiros, em proteger os bilionários, né? Vamos sair às ruas. Os trabalhadores não vão aceitar esse arroz tremendo, né, que vai ser imposto para a classe trabalhadora no Brasil inteiro. Então, provavelmente vai ter uma grande ascenso das lutas da classe trabalhadora contra essa política. E o que é importante, ao mesmo tempo que a gente vai estar desenvolvendo isso, exige do movimento uma energia fenomenal contra a direita, né? Porque, inclusive, a direita ela cresce em cima dessas falhas, em cima dessas traições dos governos que se diz ter origem na classe trabalhadora. E nós vamos ter, ao mesmo tempo que está enfrentando a política da frente ampla de ataque aos direitos da classe trabalhadora, vamos ter que estar atacando a ultradireita, que não é uma alternativa para solucionar os problemas da nossa classe. Então, vamos ter que ter muita força para enfrentar esses dois polos, que são todos dois burgueses, que todos dois atacam os interesses da nossa classe. Entendi. E, Nando, agora falando aí dos problemas, né, de Natal, para você, o que mais pega, né, para a classe trabalhadora aí, moradora de Natal, né? Qual que é o problema mais sentido e qual é a resposta que tem que ser dada? Natal, ela foi uma capital, uma cidade no Brasil que foi pioneira em desenvolver projetos de conjuntos habitacionais.
né, historicamente. O primeiro conjunto a surgir aqui em Natal foi na década de 60. E na década de 70 e 80, a Natal ela foi toda ordenada a partir dos conjuntos habitacionais, que era impulsionado pela Inocop, alguns conjuntos, e outros pela uma companhia estadual de habitação, financiada pelo Banco Nacional da Habitação, que era o BNB, que depois se fundiu com a Caixa Econômica. E tínhamos essa experiência de construção de casas populares. Casa, por exemplo, para gente que não tinha renda nenhuma. Então, o problema da habitação, da moradia na cidade de Natal, ela é um problema sério. Nós temos hoje em torno de 1.500 pessoas nas ruas, habitando as calçadas, os canteiros, debaixo das árvores. Nós temos, por outro lado, assim, muitos prédios fechados. Nós vivemos aqui na região central, Ribeira, Cidade Alta, muitos prédios fechados, que poderia ser aproveitado para abrigar as pessoas, e a gente vê que não tem política para moradia. A política da moradia da Minha Casa Minha Vida do governo federal é muito restrita, né? Não responde à demanda, que é um dos principais problemas que tem a classe trabalhadora no Brasil, e sem falar das pessoas que moram de aluguel. Então, preciso urgentemente a desenvolver um projeto de construção de blocos de apartamento, né, de habitações, para que a população possa ter o seu espaço. E a gente vê que é importante, né, a residência para as pessoas pessoas se sentirem bem e para as pessoas, inclusive, desenvolverem as suas tarefas. Ter onde ficar, né? Coisa que hoje é um dos elementos difíceis. Essa é uma coisa. Outra coisa é a educação. A gente vê a situação das creches, que é um problema nacional. Os trabalhadores não têm onde deixar seus filhos. Aqui, todos os candidatos estão falando que vão resolver o problema da creche, só que um já passou 12 anos como prefeito. A outra tem o governo federal na mão, tem o governo do estado na mão, mas não tem política nenhuma para impulsionar a ampliação, por exemplo, de verba para as creches. Outro já foi vice-prefeito, então todos eles estão dizendo que vão solucionar o problema da creche. Tem 1.200 crianças que não têm vaga na creche. E, inclusive, o prefeito, esse que passou 12 anos, ele fez sorteio, né, entre as famílias, para ver qual era a família que tinha direito de deixar o filho. Essa é a realidade. Então, responder. O que é que eles respondem como alternativa? Comprar vaga nas instituições privadas. É o ProUni nacional, né, que comprava vaga nas escolas, nas universidades privadas, querem impulsionar aqui para a creche. E a gente diz, não, nós temos que pegar o dinheiro público para ampliar as que já existem, construir mais, pegar os prédios que estão abandonados, utilizados para acolher essas crianças. Esse é um dos debates também da pautada. Aí vem o debate da saúde pública, que é um problema nacional. O debate da segurança que eles fazem é colocar mais guarda municipal armado, e a gente inverte esse debate. A gente diz que poderia investir mais na cultura, nos bairros, né, potencializando aqueles grupos que desenvolvem os projetos culturais, trazendo essa juventude. O debate em relação às drogas também, que a gente vem debatendo e discutindo a necessidade da legalização, para acabar e enfrentar o narcotráfico, para ter um controle, para construir também centros de tratamento, aquelas pessoas que procuram, né, sair daquela realidade. Então, são várias questões que a gente acha e além do emprego, né, de gerar emprego. Para você ter uma ideia aqui, Guilherme, 83% dos CNPJs são de empresas que têm de 0 a 9 trabalhadores, são pequenos proprietários, pequenos comerciantes. Para esse povo não tem isenção nenhuma. Aí tem isenção para o dono da Guararapes, que é um dos mais ricos do Brasil, está nas listas dos mais ricos do Brasil. Né? Para outras empresas, as francesas, as empresas que trabalham com o estoque, com atacadão, né? Essas empresas eles têm isenção. Agora, para o pequeno comerciante, que é ele mesmo que trabalha, que é a família que trabalha, não tem isenção nenhuma. Por isso que as empresas têm quebrado. São 83% na cidade de Natal, né? Num PIB de 24 bilhões, um orçamento do município de 4 bilhões.
né? Não se tem política para fomentar emprego, né? E que precisa ter emprego na cidade. Certo. Ô, Nando, você falou aí, né, do combate à extrema-direita, né? Vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, para você, como que a gente combate a extrema-direita? É por meio aí das eleições, como muita esquerda prega aí de forma equivocada, na minha opinião, ou é através aí da luta dos trabalhadores, né? A gente sabe que os processos eleitorais, ele é um campo burguês, né? É uma trincheira da burguesia. Nós entramos de gaiato para propagar e debater os temas que a gente acha que é pertinente para reforçar e debater com a nossa classe. Nós entendemos que nos processos eleitorais não existe espaço para fomentar, né, e construir uma resistência contra a direita. Por quê? Porque os setores reformistas estão junto com os setores da direita. Se agrupa com os setores da direita. Não tem um polo de resistência que nas eleições se expresse essa unidade para combater a direita. Muito pelo contrário. O PT, como eu falei para vocês, em 85 municípios com PL, sem falar com União Brasil em vários outros municípios, progressistas, né, em vários outros municípios, estão juntos. Então não tem como combater essa direita. O que a gente está aproveitando no processo eleitoral é para chamar a atenção da necessidade de combater a direita. E o combate à direita ele se dá através de ação. Se dá, inclusive, através da disputa da consciência da classe trabalhadora. Se dá nos enfrentamentos diretos, inclusive organizados, né, na autodefesa, porque esses setores de direita não vai ficar só na cadeirada. Eles vão querer usar outras coisas. No momento em que eles estiverem em desespero, enfrentando uma ação coletiva, eles vão enfrentar, vão meter bala. E os trabalhadores têm que estar organizados para reagir. Então, precisa de uma unidade realmente daqueles que defendem a revolução, daqueles que querem o socialismo, daqueles que, de fato, querem derrotar a direita. Nós não queremos derrotar a direita só nos processos eleitorais. Não adiantou, a gente diz, Lula derrotou Bolsonaro. E aí ficou só nisso? E depois, se alia no Congresso Nacional com o Centrão, não faz nenhum enfrentamento com esse Centrão, não levanta as bandeiras e não chama o povo a se mobilizar contra esse Centrão, muito pelo contrário, o que eles fazem é se sustentar no Centrão e aprovar políticas junto com o Centrão. E não é de enfrentamento. Então, não tem uma política de enfrentar a direita. Então, essa bandeira de enfrentar a direita é dos revolucionários. E a gente tem que ganhar segmentos da classe trabalhadora para essa batalha. Perfeito, né? E para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, né? Falar um pouco de educação, como que você enxerga essa pauta, essa questão em Natal e, né, e o que o partido aí propõe a sua candidatura? As campanhas eleitorais, geralmente, de todos os candidatos, aparecem a educação como um elemento prioritário. Muita promessa. Além desse debate da creche que eu falei, eles falam sobre a escola de tempo integral. E a gente fica pensando, inclusive, as experiências que tem de escola de tempo integral. Eles pegam as instalações que estão precárias, instalações que foram constituídas na década de 70 e 80, que a educação tinha um formato quadrado, limitado, e eles querem desenvolver as escolas de tempo integral dentro dessa estrutura. E nós achamos e entendemos que essa, inclusive, não permite essa convivência, né, do alunado dentro da escola, porque você manter um aluno dentro de uma escola, dentro de um ambiente que não está preparado para aquele acolhimento, não ajuda. A gente vê, por exemplo, o Estado aqui fez várias escolas, transformou várias escolas em tempo integral. Tem escolas aqui no centro da cidade que não tem um banheiro coletivo.
Os meninos tomam banho nas torneiras. Não tem onde eles colocar as toalhas, porque é diferente aí, na maioria do tempo em São Paulo, aqui faz muito calor. E às vezes você tem que se refrescar. Então, às vezes, na hora do almoço, é comum as pessoas tomarem banho, né, para ficar melhor. A maioria das escolas não tem o ar-condicionado, né, é um calor infernal, que leva, inclusive, ao estudante a não se concentrarem, a não estarem atentos na aula, porque o calor leva essa dispersão. Então, eles querem, inclusive, impor um sistema educacional numa situação que a realidade não bate. E nós colocamos, é preciso construir novas unidades escolares, adaptadas à realidade em que a gente vive. É preciso dar as condições para que os alunos realmente possam ficar mais tempo na escola. E, para isso, a gente tem que valorizar os profissionais. Não dá para, como o Estado faz hoje aqui, e o município vai querer também reproduzir. Que é que os profissionais que têm a sua jornada naquele turno, ele dobra a jornada, só que para dobrar a jornada, em vez de ele ganhar os 100%, ele vai ganhar 50%. Entra como hora extra. Ou seja, o concurso público, enfrentar o processo da terceirização, né, que invadiu as unidades escolares. Então, todo esse debate em relação à educação, estamos fazendo. E fazer com que, inclusive, se cumpra os percentuais constitucionais. Mas o que a gente vê, inclusive, a nacional, é uma preparação de ataque, inclusive, o direito ao piso. Que, inclusive, a categoria aqui do município não recebe. O governo ataca esse direito. Todo um debate que a gente vai ter. E outra coisa, por exemplo, a educação está muito colada à cultura. Né? O desenvolvimento de um projeto cultural, né, que possa potencializar a força dos jovens que produzem, né, para que essa parte lúdica também entre no currículo, que teoricamente até está no currículo, mas que quando a gente vai desenvolver os projetos educacionais nas escolas, a cultura fica de fora. Não tem verba, você não tem ônibus para levar os meninos, para levar para o cinema. Então, tudo isso a gente está refletindo e apontando para a saída. E para essa saída precisa, inclusive, pegar o dinheiro público e investir na fortalecimento da rede pública de ensino, coisa que eles não estão propondo fazer. Só pensam em pegar o dinheiro e dar para a iniciativa privada, como eles falam na pública-privada, né? Na parceria pública-privada, uma política que foi aprovada no governo Lula há 20 anos atrás. E eles querem impor essa política, ou seja, privatizar. É um nome, né, diferente do que a gente chamava de privatização. É a parceria pública-privada. É o que eles apresentam como saída para solucionar o problema, por exemplo, da escola. Maravilha, então acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Nando, né? Gostei aí bastante da nossa conversa, né? Foi muito boa, muito produtiva, e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, agradeço bastante o espaço. Como eu falei para aqui, candidaturas como a nossa não tem, né, muito espaço para estar falando. Quando tem é para falar em 1 minuto, em 1 minuto a gente não consegue desenvolver as nossas ideias. Termina a gente não explicando, as pessoas ficam sem entender. Muita gente pensa que a gente não está nos debates, é porque o PSTU se nega aí aos debates. E, pelo contrário, aonde chama o PSTU para debater, a gente vai, porque nós não temos medo de fazer as discussões. Então, a gente agradece muito esse espaço do Mesa de Debate, que ele possa continuar, ter vida longa, para discutir os vários temas que, inclusive, a grande mídia não quer debater. E aqui é um espaço que pode, né, ser fortalecido, e o que precisar e contar com a gente, estamos aqui. Estamos aí juntos, dia 6 de outubro, a gente tem dito, dessa vez, voto 16. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Nando, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas
E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. Quem puder, né, isso é bastante importante, contribua com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então, é isso aí, a programação continua. Um forte abraço.